Assunto de hoje, neocolonialismo e imperialismo. Esse assunto é sempre estudado, principalmente nos conteúdos finais do 8º ano, início do 9º ano, conteúdos finais do ensino médio do 2º ano e início do 3º ano. É um texto provindo da suapesquisa.com. Neocolonialismo, neo já está falando novo colonialismo, imperialismo. É um período em que as potências da época industrializadas a partir do século XIX disputam mercados consumidores e produtores de matéria-prima, tá? Não só a Inglaterra fica como supremacia mundial dos seus mercados, mas também outras potências entram nesse páreo. A gente já conversou sobre isso antes em algumas turmas e algumas séries, e novamente venho falar sobre esse conteúdo e iniciá-lo, né? Então, é um texto lá da suapesquisa.com, gosto muito desse site. Então, imperialismo e neocolonialismo. As políticas imperialistas e neocolonialistas foram usadas pelas potências europeias para dominar e controlar colônias na Austrália e Ásia no século XIX, que eram antigas colônias mantenedoras principalmente de Portugal, né? Que fez suas feitorias nessas regiões, a caminho da China e da Índia, foi fazendo essas feitorias no continente africano e asiático, tá? E com o processo de descentralização do poder de Portugal e da Espanha, outras potências entraram aí na concorrência, porque o mundo não era só espanhol e português, mas de toda a Europa. O que foi? Na primeira metade do século XIX, países europeus, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica e a Itália, eram considerados grandes potências industriais. Na América, eram os Estados Unidos quem apresentavam um grande desenvolvimento no campo industrial. Todos esses países exerceram atitudes imperialistas, pois estavam interessados em formar grandes impérios econômicos, levando suas áreas de influência para outros continentes. Causas do imperialismo: o expressivo crescimento populacional nos países europeus. Havia, portanto, a necessidade dos europeus de encontrar novos territórios para colonizar e enviar o excedente populacional. Essa medida ajudaria no processo de colonização dos territórios africanos e asiáticos, pois constituiria em novos indivíduos para a formação militar, no caso exércitos, né? E também para pagar impostos para a metrópole. Os europeus buscavam também novos negócios para aplicar os capitais excedentes da industrialização, que vinham se desenvolvendo na Europa desde meados do século XVIII, Revolução Industrial. Então veja aí que não só a Inglaterra estava como potência mundial industrial nesse período. A partir da segunda Revolução Industrial, que é a segunda fase do capitalismo, surgem novas potências mundiais, e essas tinham os mesmos ideais ingleses, que era o de deter todas aquelas colônias que provinham da colonização espanhola e portuguesa. Para o quê? Para ter mercados consumidores e produtores de matéria-prima, porque necessitava para produzir os excedentes manufaturados, né? Para ser vendidos, né? Porque no capitalismo o ideal é o que? O lucro. As potências europeias também buscavam novos territórios para explorar recursos minerais, matérias-primas e naturais. Além disso, as novas colônias serviriam de mercado consumidor para os produtos manufaturados europeus, como sempre, né? O pacto colonial já havia terminado, mas aí surgem novas potências mundiais que desejam fazer
todo esse esquema de capitalismo comercial, que é o mercantilista, que a Inglaterra e a França, a Inglaterra já tinha tido com Portugal e Espanha no passado, tá? E esse pacto colonial foi derrubado pela Inglaterra através do liberalismo econômico, né? Para que os mercados consumidores, que eram as colônias, ficassem liberados o comércio para a Inglaterra. As potências europeias também buscavam novos territórios para explorar recursos minerais, matérias-primas e naturais. Então, pulando essa parte do parágrafo, os europeus também buscavam territórios estratégicos para constituírem bases militares, com o objetivo principal de proteger o comércio marítimo. Lembrando que nessa época, nesse período, que transportava mercadorias era a frota marítima, existia a inovação tecnológica na parte de transportes, que era locomotiva, mas ela não era intercontinental, né? Então, quem fazia todo o processo de transição de mercadorias de um local para o outro, um continente para o outro, eram os navios, né? Havia também entre alguns líderes europeus a ideia de que o imperialismo era positivo para os povos africanos e asiáticos, baseados no eurocentrismo, ideia de superioridade cultural europeia. Muitos viam como uma espécie de filantropia a ação colonizadora, pois levaria aos asiáticos africanos, né, aos atrasados africanos e asiáticos, a superior cultura europeia. Essa ideologia foi utilizada também para justificar a política imperialista e colonialista europeia do século XIX. Isso foi manuscrito utilizando as teorias de Charles Darwin, né, de forma errada, cuja dizia que os europeus eram superiores em tamanho, em cor, ou seja, em aspectos étnicos, era superior às outras raças, etnias mundiais. Né? Por isso que houve essa questão da cor da pele, o preconceito racial, justificado assim nesse período. Né? Já existia a questão da escravidão na América relacionada aos negros e aos indígenas, mas foi justificada para o quê? Para uma forma de manter os mercados consumidores de matéria-prima e fornecedores de matéria-prima. Tá? Isso no século XIX tentaram justificar, né? Ao invés de abolir, tentaram justificar essa escravidão e esse domínio. Características e objetivos principais de imperialismo e neocolonialismo. Com o objetivo de aumentarem sua margem de lucro e também de conseguirem um custo considerável baixo, as potências europeias se dirigiram à África, à Ásia e à Oceania, dominando e explorando os povos destes continentes. Não muito diferente do colonialismo do século XV e XVI, que utilizou como desculpa a divulgação do cristianismo. O neocolonialismo do século XIX usou o argumento de levar o progresso da ciência e da tecnologia ao mundo não civilizado, como eram considerados os africanos e asiáticos pelos europeus. Chamavam eles de selvagem, né? Tanto tinha gravuras que só mostravam o Brasil até pouco tempo atrás como uma selva, né? Muitos viam isso. Na verdade, o que as ricas nações europeias realmente queriam era ampliação do comércio de seus produtos industriais e para isso foram em busca de locais onde pudessem encontrar matérias-primas baratas e fontes de energia em abundância
porque as fontes de energia que eles utilizavam era o carvão, seja mineral ou vegetal. No caso da Europa, era um mineral. Então, eles conseguiam, as jazidas deles, eles não queriam deixar escassas, né? Não queriam utilizar procurando outras fontes de energia, no caso o petróleo, principalmente o que eles utilizavam, né? O carvão em outros locais, né? As regiões escolhidas na África e Ásia e Oceania foram colonizadas e seus povos desrespeitados pelos europeus. Um exemplo deste desrespeito foi o ponto culminante da dominação neocolonialista, quando países europeus dividiram entre si os territórios africanos e asiáticos, sem sequer levar em conta as diferenças étnicas, no caso aí seria étnicas, tá? As diferenças étnicas e culturais desses povos. Como aconteceu e exemplos do imperialismo. Entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, foi realizado o Congresso de Berlim. Neste encontro, os países europeus imperialistas organizaram e estabeleceram regras para a exploração da África. Na divisão territorial que fizeram, a cultura e as diferenças étnicas dos povos não foram respeitadas, porque eles viam e justificavam isso como um retrocesso, né? Eram povos inferiores. Devido ao fato de possuírem os mesmos interesses, os colonizadores lutavam entre si para sobressaírem comercialmente. Então, quem tinha um retrocesso, né? No caso, a Europa. Os europeus que brigavam entre si, justificando uma coisa para tomar por causa de questões econômicas. Isso é o capitalismo. No caso, nessa fase aí, já é o neocolonialista que começa a aparecer aí o monopolismo econômico. É a terceira fase. O governo dos Estados Unidos, que já colonizava a América Latina, ao perceber a importância de Cuba no mercado mundial, invadiu o território que até então era dominado pela Espanha. Após esse confronto, as tropas espanholas tiveram que ceder lugar às tropas norte-americanas. Em 1889, as tropas espanholas foram novamente vencidas pelos norte-americanos. E desta vez a Espanha teve que ceder as Filipinas aos Estados Unidos. Um outro ponto importante a se estudar sobre o neocolonialismo é a entrada dos ingleses na China, ocorrida após a derrota dos chineses durante a Guerra do Ópio, 1840 a 1842. Guerra do Ópio foi a questão de... É uma droga que circula muito no mundo asiático, no mundo do Oriente Médio, tá? É igual a Guerra da Maconha aqui, tá? Lá o ópio é feito provindo da papoula de uma planta, né? A sementinha produz isso, produz essa droga alucinógena. Então, muitos povos asiáticos, de cultura mongol, chinesa, filipinas, indonésia, né? Indiana, utilizam essa erva alucinógena, mas virou assim uma guerra de mantenedora de quem ia ficar com esse, esse tráfico aí, né? Essa guerra foi iniciada pelos ingleses após as autoridades chinesas, que já sabiam do mal causado por essa substância, terem queimado uma embarcação inglesa repleta de ópio. Depois de ser derrotada pelas tropas britânicas, a China foi obrigada a assinar os tratados de Nanquim, que oferecia os ingleses em todas as cláusulas, que favorecia no caso, né? A dominação britânica foi marcante por suas crueldades
e só teve fim em 1949, ano da Revolução Comunista Chinesa. Que é uma gravura de charge mostrando os povos europeus subdividindo a China, né? O Sudeste Asiático. Charge sobre o imperialismo na China, europeus dividindo a China, né? Aí tem o inglês, o francês, o japonês, né? A rainha aqui, ó, tá mostrando a rainha da época, no caso a rainha inglesa, né? Então, tudo isso aí é a guerra do ópio aí. Conclusão, principais consequências. Como conclusão, pode-se afirmar que os colonialistas do século XIX só se interessavam pelo lucro que eles obtinham através do trabalho que os habitantes das colônias prestavam para eles. Eles não se importavam com as condições de trabalho e tampouco se os nativos iriam ou não sobreviver a esta forma de exploração desumana e capitalista. Foi somente no século XIX que as colônias conseguiram suas independências, porém herdaram dos europeus uma série de conflitos e países marcados pela exploração, subdesenvolvimento e dificuldades políticas. Outra consequência do imperialismo e do neocolonialismo foi a rápida e significativa industrialização dos países europeus colonizadores. Esse fato começou a gerar conflitos de interesses políticos e econômicos entre os países industrializados. Muitos desses conflitos estão presentes nas raízes que levaram esses países à Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Levou à Primeira Guerra Mundial, porque quem iria ser a potência mundial, né? Nesse período aí em que as áreas estavam sendo disputadas, né? Já mostra na charge, né? Aí aqui, africanos com roupas europeias, isso aí é o eurocentrismo impulsionando totalmente os continentes africanos. Ah, professora, mas a Portugal não colonizou a África? Ele colonizou, entre aspas, a colonização dentro da África não foi efetivada com moradias, eram comércios. Então, eles faziam comércio com os africanos, mas não colonizaram, colocaram sua efetiva colonização, através de pessoas como fez na América com as capitanias hereditárias, né? Aqui no Brasil, na América do Sul. O que foi efetivação de colonização mesmo foi no neocolonialismo do século XIX. E isso gerou várias questões raciais, né? Porque os europeus chegaram para ser dominadores e havia ali povos que não aceitavam essa dominação. Né? E depois da Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a obter sua independência, não só na África como na Ásia. Texto complementação ao imperialismo, por Mislene Neres de Souza. Fez faculdade lá no JK, nem acho que essa faculdade nem existe mais. Vamos lá, ao texto da Mislene. A influência exercida pelos europeus sobre os países asiáticos se iniciou com as grandes navegações, através das descobertas e as tentativas de exploração de determinados territórios. Aí ela vai contar o progresso do capitalismo comercial até chegar ao neocolonialismo. Deixa eu ver se é um texto grande, senão não dá tempo. Não. Então vamos lá. Portugal e Espanha foram os que nos séculos XV e XVI impulsionaram essa maior influência. Portugal liderou e foi o primeiro país europeu a chegar ao continente em locais que atualmente encontram-se os países como China, Índia e Japão. Os portugueses detiveram um número elevado de possessões e explorações que ativaram o comércio das especiarias como sua maior fonte de lucro. Até o século XIX, esse
padrão comercial se manteve e até então outros países europeus se lançaram à exploração deste continente. No final do século XIX, a Inglaterra entra no monopólio asiático e obtém várias conquistas dentro do território indiano. Os holandeses nas Índias Orientais, os franceses se juntavam à corrida imperialista com o objetivo de dominar alguns territórios. Mais da metade da Ásia chegou a pertencer a outras nações e apenas a região da Tailândia manteve a sua independência. A história das nações asiáticas já era anteriormente grandiosa e milenar, pelo que tinham, sobretudo, a sua cultura e identidade muito bem demarcada. Mais tarde vieram os Estados Unidos e a Alemanha promovendo mais conquistas e impondo também a sua doutrina. Com o início da corrida imperialista, as nações da Europa pretenderam reconquistar o seu tempo perdido, dominando territórios em outros continentes. Isso gerou muitos conflitos a nível mundial. Já existia uma rivalidade entre a França e a Alemanha. Isso foi desencadear a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha perdeu um território. Não, a França, no final do domínio napoleônico, perdeu o território. E esse território é de extrema importância para ela, que fazia divisão territorial com a Alemanha. A Alemanha também tinha interesse, que era o território de minas de carvão, da Alsácia-Lorena, tá? Importantíssimo para a industrialização dos dois países. E a França perdeu isso quando houve o fim do domínio napoleônico. Com o início da corrida imperialista, as nações da Europa pretenderam reconquistar o seu tempo perdido, dominando territórios em outros continentes. Isso gerou muitos conflitos a nível mundial. Com toda essa tensão e disputa gerada a nível internacional entre várias nações, surgiu um dos principais fatores desencadeantes da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Então, paramos para essa aula hoje. Bom dia para vocês e até mais ver, tá bom, minha gente?